A filosofia, assim como qualquer outra especialidade, tem diversas áreas de atuação. Enquanto alguns filósofos se dedicam à metafísica, ética ou lógica, outros se especializam em crítica filosófica, que exige uma habilidade específica. Essa especialização, ela não deve ser confundida com uma simples interpretação de textos. Ela é conhecida aí como filosofia da filosofia, ou metafilosofia. Se eu não me engano, no Brasil, só a USP ou a Unicamp tem algo relacionado a isso. A verdadeira crítica filosófica, ela requer algumas capacidades fundamentais. Primeiro, a habilidade de reconstruir argumentos de forma generosa, compreendendo o autor, o filósofo em profundidade, antes de qualquer refutação. Segundo, a capacidade de identificar pressupostos ocultos e questões não problematizadas pelo autor. Terceiro, originalidade, para não apenas apontar falhas, mas propor alternativas consistentes. Quando examinamos os grandes críticos da história da filosofia, nós encontramos abordagens aí distintas. Marx, apesar da sua profunda análise ali do capitalismo, ele não conseguiu explicar satisfatoriamente por que esse sistema, que de fato tirou milhões da pobreza extrema durante a Revolução Industrial, seria tão opressor. Então Marx ignorou falar sobre a parte positiva do capitalismo. Isso, em algum ponto, na questão técnica, seria uma falha enorme para ser considerado como filosofia, mas, no todo, a obra foi aceita. Nietzsche é outro, né, que, para alguns, ele se classifica mais como um poeta, né, e seus aforismos. Também, Ayn Rand, que até hoje divide opinião entre filósofos e o seu objetivismo. Contrastando com esses exemplos, nós temos pensadores aí como Foucault e Hannah Arendt, que desenvolveram críticas mais sistemáticas e dialéticas. Foucault, ele demonstrou como o poder opera não apenas através da repressão, mas principalmente através da produção de saberes e normas. Arendt, por sua vez, ela analisou o fenômeno como totalitarismo, sem reduzi-los a explicações simplistas, mantendo sempre ali aquele rigor conceitual. No contexto brasileiro, nós observamos que há uma supervalorização do senso crítico e pouco falado a crítica filosófica nesse contexto da metafilosofia. Nossas instituições, elas tendem a privilegiar a interpretação fiel de autores consagrados. Esse ambiente acaba produzindo excelentes comentadores, excelentes censuradores, mas poucos críticos originais. A crítica filosófica genuína, ela surge mais como uma vocação do que como um método. O verdadeiro crítico, ele se revela através do seu trabalho e não através de autodeclaração. O que caracteriza essa abordagem é, antes de tudo, o compromisso com a vontade de compreender o pensamento alheio, que antecede qualquer tentativa de refutação. É importante destacar que, na crítica filosófica, os fins podem justificar os meios. Métodos não convencionais, como o estilo literário de Nietzsche ou as genealogias de Foucault, são plenamente válidos quando produzem aí uma visão transformadora. O que diferencia o crítico superficial do rigoroso não é a forma, mas a capacidade de visualizar a problematização. Como é a problematização filosófica? É quando eu vejo que há um conteúdo novo que a pessoa está trazendo, que o filósofo está trazendo, e, bom, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é a minha curiosidade. Por que esse filósofo está fazendo essa tal especulação? Eu tenho que olhar a obra no todo. Querendo compreender o trabalho do filósofo, eu posso encontrar problemas que ele não pensou. E quando eu encontro problemas em um trabalho que o filósofo não pensou, fato que o argumento desse filósofo vai ficar aí meio falho. Isso não significa que ele errou. Significa que eu encontrei pontos que ele não problematizou, que ele não pensou. Então, é a partir desse vão que eu faço a crítica em relação ao trabalho dele, porque eu encontrei uma problematização que ele não pensou. Então veja a diferença de eu simplesmente corrigir o trabalho de um filósofo, de eu encontrar problematizações. A partir dessa problematização é que eu posso então dizer se a obra dele verdadeiramente está consistente, porque eu posso arrumar problematizações e mesmo assim a ideia principal dele não ser alterada. A história nos mostra que a filosofia avança justamente através desses confrontos.
Os erros de Marx e Nietzsche provaram ser mais fecundos do que muitas certezas bem comportadas. O verdadeiro valor de uma crítica, ela não está em avaliar uma perfeição formal, uma perfeição técnica, mas ter o olhar capaz de permitir novos caminhos para o pensamento. Isso nos leva a uma questão crucial. Quantos filósofos contemporâneos estariam dispostos a correr riscos que Marx e Nietzsche correram? De serem censurados por fugirem um pouco da hermenêutica, sofrer até um ataque de desmoralização pública em nome da técnica e da hermenêutica. E a partir disso, eu comecei a verificar que muitas pessoas se formam em filosofia e ficam entrando em outros perfis para ficar corrigindo outras pessoas. Olha, a melhor coisa é você criar os seus próprios ensaios, é você criar os seus próprios trabalhos. Para terminar, certa vez eu fiz meus stories, uma enquete, perguntando o que as pessoas entendiam sobre filosofia. A maioria respondeu assim, saber mais do que os outros.